Olá! Quando se pensa em terapia, a imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma, não é? Alguém a contar os problemas da semana. Mas e se o mais importante, o verdadeiro trabalho de uma análise, não estivesse na história em si, mas em algo que aconteça ali, ao vivo, na própria sessão? É exatamente essa diferença que vamos espreitar hoje. Vamos lá imaginar uma cena clássica. Um paciente chega e desata a contar uma discussão enorme que teve. O que é que se espera que o analista faça? Que dê conselhos, que diga quem tem razão? Bem, a resposta da psicanálise a esta pergunta é capaz de surpreender. E aqui está o ponto de viragem. O foco do analista não está propriamente no que aconteceu lá fora, na rua. O verdadeiro material de trabalho, a matéria-prima, é o que está a acontecer dentro da sessão. É a forma como a história é contada, as palavras escolhidas, as pausas, os gestos. É o fenómeno vivo a acontecer naquele preciso momento. Certo, mas como é que é possível manter este foco tão específico? Quer dizer, como é que o analista não se perde na história e nos seus detalhes? A resposta está num conceito absolutamente central: o setting. O setting é, no fundo, a fronteira. É como se fosse a moldura de um quadro. É o que define o que é para analisar e o que não é. E atenção, não é só o espaço físico, as quatro paredes da sala. É todo um acordo que permite ao analista focar-se no que está a acontecer no momento, em vez de se perder nas novelas da vida do paciente. E esta citação é brilhante, não acham? É mesmo isto. Se o analista se deixa apanhar pela história e começa a tentar resolver o problema lá de fora, já perdeu o foco. Escorregou na tal casca de banana, saiu do seu papel e deixou de analisar o que realmente interessa, o que se está a manifestar ali, na relação terapêutica. E é dentro desta moldura, desta fronteira tão bem definida, que entra em campo a principal ferramenta do analista. E não são os conselhos nem as explicações, é a interpretação. Portanto, a diferença é crucial. Dar informações sobre o que aconteceu na vida do paciente, isso é uma explicação. Não é esse o trabalho principal. O trabalho de ouro, a interpretação, é devolver à pessoa algo sobre a sua própria fala, sobre o seu discurso, no preciso instante em que ele acontece. Esta frase é de uma força incrível. Quer dizer que, muitas vezes, quando o analista cai na tentação de explicar a vida ao paciente, na verdade está a satisfazer uma necessidade sua e não a fazer um trabalho analítico. O objetivo não é ser um perito na vida do outro, mas sim um perito em ouvir o que o discurso do outro revela sobre ele mesmo. Então, se o analista não se foca nos factos da história, em que dados concretos é que ele se baseia? Onde é que estão as pistas? Os dados estão todos ali, a acontecer em tempo real. Não é preciso sair da sessão para os encontrar. Estão na maneira como as palavras são escolhidas, nos gestos que podem até contradizer o que está a ser dito e, o que é fascinante, nas pequenas distorções, nos pequenos impossíveis que surgem na história contada. Olhem para este exemplo. É fantástico. É um material de trabalho em estado puro. Logicamente, é impossível, certo? Ninguém arruma uma casa antes de entrar nela. Mas, em análise, este lapso não é um erro para ser corrigido. Pelo contrário, é um dado valiosíssimo. É o ouro. E isto muda tudo. O analista não está a fazer um trabalho detetive para saber a verdade dos factos. A pergunta é completamente outra. Qual é a verdade do inconsciente que tornou necessário contar a história assim, com esta impossibilidade? O que é que esta pequena falha na lógica revela sobre o mundo interior de quem fala? Então, para arrumar as ideias, a essência do trabalho psicanalítico acontece dentro de uma moldura muito rigorosa, o setting. O foco não é a história em si, mas sim o ato de a contar. O trabalho não é explicar o passado, mas sim interpretar o presente. E as pistas mais ricas, essas não estão nos factos, mas precisamente nas falhas e distorções da nossa própria maneira de contar. E terminamos com esta ideia para refletir. Pensemos um pouco nas histórias que contamos sobre nós, todos os dias. Se calhar, o verdadeiro significado não está nos eventos que narramos, mas na forma como nos organizamos, nas palavras que escolhemos e até naquilo que, sem nos apercebermos, distorcemos. O que é que isso diz sobre cada um de nós? Fica a reflexão. Até à próxima.